Nós vimos os ciclos delas, né? Eu ia colocar a gravação. Obrigado. Obrigado. É, então, é, além dos conceitos, nós vimos o que é uma... Digam aí. Os primórdios de uma empresa, quando se discute uma ideia, essa ideia, né, é avaliada, se ela tem potencial, um grupo tenta viabilizá-la. Como é que chama isso? Essa ideia é discutida para ver se é viável, né? Ninguém Nós sabe. vimos... Oi, pode falar? Não, professor, eu falei assim, será que ninguém sabe que eu não sei, não. Mas vamos lá, aprender, né? Não, pode falar. O que você falou? Desculpa. Não, eu falei que eu não sei o que que é. Eu falei... Então, que é um arranjo, uma pré-organização, né, baseada numa ideia, num produto a ser lançado, né? Nós vimos que esse arranjo ele tem ciclos, né? Desde a ideia, discussão da ideia original, até o momento da institucionalização, ele tem um ciclo. Então, o que é isso aí? Que nós chamamos de startup, né? Aí nós vimos os ciclos da startup, né? Na segunda aula, nós vimos um pouco sobre o que é um plano de negócio. Qualquer que seja, mesmo que seja uma startup ou um arranjo que já se desenha como uma pequena empresa, né, tem que ter um plano de negócios. E aí nós vimos os fundamentos, os componentes de um plano de negócio, né, o que deve conter um plano de negócio, né? Nós vimos que ali tem que ter os custos, né, do que é a ideia, qual é o objetivo do negócio, né? Vimos isso aí na aula passada. Vimos também que nesse plano de negócio tem que ter objetivamente qual é o perfil do seu consumidor, a quem se destina, para quem que você vai vender, para quem que é aquele produto, né? Hoje, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco disso, tá? Falando da segmentação do mercado. O que seria, né? Se você vai montar alguma coisa, isso está também aqui, né? Se você vai... Por exemplo, essa aula, ela se destina a quem? Aos estudantes de ciência e tecnologia, né? Quem vai abrir uma empresa, então, tem que ter esse plano de negócio, né? Essas 4 aulas aqui, elas são fundamentais, né? Mas eu estava falando assim, por exemplo, essa aula, ela foi planejada para quem? Né? Para o estudante de ciência e tecnologia. É claro que se essa aula fosse para o estudante de economia, ela teria uma outra cara. Se fosse uma aula para biólogos, outra cara ainda. Se fosse uma aula para administradores, outra cara, né? Então, nós temos o objetivo de, quando você vai fazer uma empresa também, você tem que saber para quem se destina o produto que você quer, para quem que você quer vender aquilo, para quem que você quer, que problema você quer resolver, né? A quem se destina aquilo, não é mesmo? Dá para dizer que
qualquer que seja o produto, que ele tenha um componente de classe, digamos, não sei, mas determinadas coisas a gente tem que saber, né? Qual é o segmento. Você escreve um livro, você escreve para quem? Né? Então, uma empresa, ela vai funcionar, vai ter seus custos, né? Ela funciona para que perfil de pessoa, né? Quando a gente fala esse tema no tema na questão das empresas, né? Ele é chamado de segmentação de mercado, né? Olha só. Então, assim, pensar na segmentação de mercado é pensar nas suas dimensões geográfica, né? Que lugar. Comportamental, o comportamento, ele tem uma forma, um desenho, e ele difere de tipos de indivíduo por idade, por cultura, por uma série de coisas, né? Demografia, né? Aqui nós temos os aspectos demográficos, se é ele, se é ela, se não é ele nem ela, se é outra coisa, se é varia com a idade, né? Se é mais velho, se é mais jovem, né? Se varia segundo caracteres étnicos, enfim, né? Psicográfico, né? Vamos pensar aqui nas dimensões mais psicológicas, né? Enfim, então é possível pensar nesses caracteres na segmentação do mercado, né? Como reconhecer esse alvo, que é o seu alvo, o produto que você quer fazer chegar, né? Então, por exemplo, né? Qual é a fatia dessa segmentação de mercado, onde eles estarão, qual é a percentagem deles que estará presente nesses diferentes segmentos, né? Eu não sei se vocês viram uma matéria que saiu nos jornais agora, recentemente. Temos professores aqui, né? Caiu o número de matrículas de estudante. É, isso aí, Joilson. Caiu o número de matrícula de estudantes do ensino básico, que já era uma coisa esperada por conta da transição demográfica. As famílias estão diminuindo de tamanho, está diminuindo o número de filhos, crianças, né? Então, está diminuindo, provavelmente, então, como uma consequência disso, você terá menos crianças nas escolas, né? Isso significa, tem uma série de significados, de implicações, digamos assim, né? Já que, por exemplo, o orçamento é baseado em número de alunos, né? Então, essa vai ser uma consequência que vai ter que ser absorvida, discutida, né, pelas escolas, né? Então, o que é essa segmentação de mercado? É um pouco isso que o Joilson acabou de dizer aí. Ele é o processo de dividir um mercado amplo e heterogêneo em grupos menores e mais homogêneos, segmentos com necessidades, desejos ou características semelhantes, permitindo que empresas criem produtos e campanhas de marketing mais direcionadas e eficazes, em vez de usar uma abordagem genérica para todos. Isso ajuda a focar em públicos específicos, o público-alvo, com maior potencial de resposta e sucesso nos negócios.
usando variáveis como demografia, geografia, comportamento ou psicografia. Tá? Claro, se você faz, como ele está falando aqui, uma propaganda genérica de um produto, você não consegue apresentar aquele produto nas características e potencial que ele tem para um determinado tipo de indivíduo com o qual, digamos, tem a ver mais aquele produto, né? E vendendo para, você pode até apropriar mais o produto para determinados segmentos, né? Então, como é que você faz isso? Como é que funciona a segmentação de mercado? Então, é dividir o mercado em grupos menores com características comuns. Por exemplo, pode ser grupos de idade, pode ser a localização, pode ser que tenham os mesmos interesses, os mesmos hábitos de compra, né? E aí a gente tem que entender que cada grupo tem necessidades e desejos diferentes, o que exige abordagens diferentes, né? Então, veja, se cada grupo tem necessidades e desejos diferentes, isso exige abordagens diferentes, né? A empresa, então, como é que ela foca? A empresa escolhe um ou mais segmentos para focar seus esforços, falando com eles de forma direcionada, né? Eu não sei se vocês sabem, mas uma coisa que torna, por exemplo, as campanhas políticas muito caras é que você tem, principalmente no mercado estadunidense, você tem uma série de profissionais que vão fazer análise de dados, tornando o discurso do candidato próximo do que pensa e do que quer um determinado segmento. É fazer com que ele fale um pouco a linguagem. E fazer essa aproximação é difícil, complicado, né? Caro por isso, porque tem que ter vários profissionais, tem que analisar esses dados, buscar esses dados, o que as pessoas pensam, o que esses indivíduos pensam, e traduzir isso na linguagem para eles, né? Então, mais ou menos é o que faz as empresas, o que vai fazer uma, né, a segmentação do mercado vai fazer, né? Então, como nós falamos aqui, ela tem a sua dimensão demográfica, vai trabalhar com a idade, com o gênero, renda, distinção por renda, por educação, por nível educacional, por estado civil, né? Ela pode ser geográfica, no país, no estado, na cidade, em função do clima, na região. Ela pode ser comportamental, em função dos hábitos de compra, da lealdade à marca, dos benefícios buscados, do uso do produto. Ou ela pode ser psicográfica, o estilo de vida, os valores, a personalidade, opiniões, interesses. Ela pode ser firmográfica, né, em função do setor, tamanho da empresa, receita, cargo, né? Essa dimensão aqui da psicográfica é interessante, mas antigamente, agora já você não tem tantas propagandas, mas você tinha uma concorrência, uma competição entre as propagandas de cigarro. Então você tinha, né, os estilos de cigarro. O cigarro Marlboro, ele era mais para a classe média, né? Então eram os homens andando de cavalo, vários homens fumando Marlboro, né? E aí aparecia tragando vários homens, tragando cigarro e falando onde os homens se encontram, né? E você tinha o chanceler, né? O chanceler já era o cigarro para a classe média alta, né? Iates, mulheres belas, vinhos importados, então aparecia alguém de bermuda, bebendo uma taça, né,
Então, Rodrigo, Marlboro é Cowboys, exatamente. Então, você vê, os cigarros, eles tinham públicos diferentes. Eles eram voltados para públicos diferentes. Então, quer dizer, isso é um exemplo do que nós estamos falando aqui. Falando que vai começar a dar aula de família. Por causa do cigarro, Renata? Tudo pedido, professor, esses cigarros aí, né? Ninguém merece. O Zé Ronaldo podia desligar o som dele, né? Desliga o microfone, Zé Ronaldo. Competir, quer fazer família e tal. Em outras palavras, eu estava dizendo que percebendo que estava perdendo aluno. Perdeu você, perdeu os dois. Zé Ronaldo, você fumava Marlboro ou Chanceler? Agora ele ouve. Não. Planilha é um treino específico para moradores. Então, quando a gente está falando dos cigarros, isso mostra como que era a concorrência e a aplicação desse conceito para um produto como cigarro. E, Renata, naquela época não era visto como uma coisa fedida, né? Era charmoso. Você vê a propaganda do chanceler, era fumar, entendeu? Parecia o cara fumando na frente de um carro de última, né? Isso não aparecia, né? Agora, com as críticas, né? E toda a contrapropaganda, era sinônimo de status, exatamente. Né? Aí é que a coisa caiu por terra. Né? Mas por que é importante fazer essa segmentação do produto? Né? Ele vai dizer que, primeiro, você tem a questão da eficácia. Campanhas mais direcionadas conectam melhor e geram mais engajamento. Né? Essa é uma coisa, então a questão da eficácia. Segundo, a otimização. Melhora o uso de tempo e dinheiro, evitando gastar com quem não tem interesse. Essa é uma coisa interessante, né? Você não vai perder tempo, gastar recurso, né? Seja esse recurso tempo ou dinheiro, com quem não tem interesse naquele tipo de produto. Por quê? Né? Terceiro, entendimento, aprofunda o conhecimento sobre o consumidor, ajudando a criar produtos melhores e a reposicionar a marca. Quarto, vantagem competitiva, permite que a empresa se destaque ao atender nichos específicos com precisão. Né? Essa é uma... então, a segmentação de mercado é fundamental para que empresas não falem com todo mundo e não alcancem ninguém. Isso é terrível, né? Você quer falar com todo mundo, mas você não alcança ninguém. Mas sim para que elas se comuniquem de forma relevante com grupos específicos de consumidores. Né? Quais são as características que deve obedecer um bom segmento de mercado? Ora, segmentado o mercado, interessa saber se todos os segmentos são vantajosos para a empresa. Né? Então, há que escolher os mais atrativos, os que melhor se ajustam à empresa e ao produto. Assim, deve obedecer às seguintes características. Primeiro, homogeneidade. O segmento deve ter um conjunto de características que são comuns a todos os elementos que o compõem. Se o segmento de mercado for homogêneo, possibilitará apenas uma forma única de atuação da empresa perante ele. Não sei se é apenas uma forma única, né? Mas assim,
é mais razoável que essa forma ela tem mais chances de ser exitosa. Mensurabilidade. Devem existir dados estatísticos sobre o segmento de mercado, né? Ou seja, se é homogêneo, né, se ela tem uma certa homogeneidade, então é possível você recrutar esses dados de mercado, recorrer aos estudos de mercado. Você tem os dados sobre esse segmento. Então, é possível mensurá-lo, a mensurabilidade. Terceira característica, a acessibilidade. O segmento deve ser utilizado de modo prático, escolhendo os canais de comunicação e distribuição que permitem atingi-lo da melhor forma. Né? Então, tá aí as três características. Uma quarta, a substancialidade. O segmento deve ter uma dimensão tal que proporcione uma exploração rentável. Note-se que pode ser admissível ter um segmento de mercado com apenas um consumidor, se este tem necessidades específicas. O exemplo que ele dá é a indústria aeronáutica. Né? Então, a nossa aula de hoje, ela é baseada nessa dissertação de mestrado aqui, feita pela Tomanari, segmentação de mercado, do mercado com enfoque em valores e estilo de vida, tá? Foi feita no Departamento de Relações Públicas da Universidade de São Paulo, ok? Eu recomendo a leitura, quem tiver interesse, tá? Do trabalho. Com essa referência aqui, você consegue achá-la, tá? No Google. Na sua revisão sistemática, vocês sabem o que é uma revisão sistemática? Vocês sabem o que é uma revisão sistemática? Antigamente, quando você ia fazer um trabalho, você pesquisava os autores, digamos, você vai falar sobre segmentação de mercado, né? Então, você queria falar sobre segmentação psicográfica, como ela, né? Você iria a uma biblioteca, fazia um levantamento de tudo que tinha sobre segmentação psicográfica. E ali, aí você anotava, escolhia o autor que você mais gostasse, né? Digamos que a literatura que mais com a qual você simpatizasse, e você usava aquilo. Isso era o que a gente chamava de levantamento bibliográfico, né? Era mais ou menos assim, né? Alguns eram mais rigorosos, mas eram isso. Hoje, a gente não faz mais isso. Você, através usando, né, a ciência da computação, você vai trabalhar para fazer uma revisão sistemática, colocando qual é o enfoque, qual que é a janela temporal que você está... Então, quero estudar a segmentação de mercado, né, o que foi produzido nos últimos 20 anos. Então, vou pegar de 2006 para cá, né? Então, vou colocar lá, vou entrar na base de dados, escolher uma base de dados e vou colocar isso lá. Então, tem os que a gente chama de... Eu não sei, não. Oi? Ô, professor, desculpa, é porque eu estou falando aqui e eu acabei esquecendo que meu microfone está ligado. Não, sem problema. Tem as strings de busca, né? Então, você vai colocar lá. Primeiro, qual é o tempo dos últimos 20 anos? Segmentação de mercado. Você vai colocar entre aspas, porque você quer as duas coisas. Aí vai aparecer. Se você está pegando uma base de dados, quanto que você acha que vai aparecer de títulos isso aí para você? Vai aparecer, sei lá, 3.000, 5.000. Então, você vai ter que tornar isso mais específico, né? Segmentação psicográfica, por exemplo.
Aí vai aparecer menos. Digamos que apareça 600 títulos entre 2006 e 2026. Aí lá, você vai olhar esses aí, né? Dá sim, Victor. E aí, a revisão sistemática é que ela vai dizer, ela vai te dar esse quantitativo, né? Lá na base de dados, dá para você cortar mais ainda, por exemplo, segmentação geográfica, você quer ver alguma característica mais específica ainda, né? Aí você vai colocar isso lá, e você vai começar a cortar, né? Você pega os trabalhos, aí você vai ler, digamos que sobrou dos 600, sobrou 200. Você vai pegar os 200, e aí você vai ler os resumos, título e o resumo, para ver se você consegue eliminar. Pelo título e resumo, uma vez que está desenhado o que você quer fazer, você elimina mais um pouco, né? Estou sendo, assim, extremamente generalista aqui. É que a pesquisa na revisão sistemática, você coloca os termos de uma maneira muito mais clara, muito mais, né? E isso permite que você elimine uma série de artigos. Tá? Depois que você tiver esse quantitativo, você vai ter uma quantidade lá, digamos, 60 artigos. Então, esses 60 artigos, né, serão alvo da sua revisão sistemática. Entendeu? Aí ela te dá... Então, assim, não é mais preferência. Você pegou uma base de dados, pegou um período de tempo, você disse o que você pegou e ele te dá naquela janela de espaço, aquela janela temporal, o que foi produzido, aonde foi produzido. Ok? É mais ou menos isso. Renata? Professor, eu queria te pedir um favor, na verdade. Sim? Gente, eu não tenho o telefone nem contato do professor Alexandre dos Anjos, porém, ele deu 2 atividades para nós, ele é bem... achei ele um gentleman. Eu gostaria de pedir para o senhor, se o senhor tiver contato dele, pedir se ele tem condições de um dia fazer uma reunião conosco, para nós conversarmos com ele. Se ele conversa com a gente, mas uma reunião aberta para nós conversarmos com ele. Porque a última reunião que teve foi fechada, a gente não pôde nem perguntar nada, nem no chat. Ok. O senhor pode fazer esse favor? Posso. Muito obrigada, professora, agradeço. Tá, vou intermediar essa conversa. Tá bom? Ok, deu para entender o que seria a revisão sistemática? Então, ela fez, né? Ela fez uma revisão sistemática sobre segmentação de mercado. E o que ela encontrou? Segundo ela, a grande maioria da literatura destaca 5 tipos de segmentação. Segmentação geográfica, segmentação demográfica e socioeconômica, que geralmente andam juntas, a segmentação psicográfica, tá? A segmentação por benefício, a segmentação comportamental. Aí ela diz que alguns autores citam segmentações híbridas, por exemplo, geodemográfica, demográfica mais psicográfica, demográfica mais socioeconômica, comportamental mais psicográfica, mais sociodemográficas, né? Então, a segmentação geralmente é realizada através da combinação de diversas variáveis. E a combinação vai depender da possibilidade e necessidade de cada empresa, né? Há artigos, olha só, que propõem segmentação baseada na astrologia e no eneagrama. Vejam vocês, né? Então, há diferentes tipos de segmentação, né? Essa é uma proposta, enfim, né?
segmentação demográfica e socioeconômica. Como é que a gente pode falar da segmentação demográfica e socioeconômica? É também conhecida como segmentação sociodemográfica. Ela busca as seguintes variáveis, né, demográficas: a idade, né? Então, por exemplo, você colocaria ali a idade. Então, você pode fazer por intervalos, né? Abaixo de 6 anos, intervalo de 5 anos, dos 6 aos 11, dos 11 aos 17, dos 17 aos, né, 24, 23, né? E assim por diante, né? Você pode fazer isso por intervalo, idade. Aqui você tem que ver se por intervalo é o que você quer, né? Depende do se é útil para você em termos de informação. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui é interessante porque a informação aqui não é só uma questão acadêmica, né? Mas essa informação, para a idade, por exemplo, né? Ela fornece potencial para você explorar uma determinada mercadoria, ou se você vai atingir o seu alvo, né? Então, nessa faixa etária da conta, não dá, né? Sexo, né? Masculino, feminino. Tamanho da família, olha só. Você teria, então, as famílias mononuclear, família de uma pessoa, família sem filhos, então não seria de 1 a 2, né? Teria que ser 1, 2 a 3, 2, né? Aí 3 a 4, né? Concordam? Né? Ou você tem a família de uma pessoa só, ou a família que não tem filhos, né? Que a gente chama de... como é que é? A gente chama de... DINC. Já viram falar? A gente chama de DINC. D. Double E. Income. And no see children. Dupla renda sem filhos. Double income, no children. DINC. Que é uma coisa que está crescendo muito no Brasil, no mundo, né? As famílias que não vão ter filhos, que não têm filhos e não vão ter filhos, são só o casal, né? Então, podemos pensar, né, nos tamanho da família, podemos pensar no ciclo de vida da família. Jovem solteiro, jovem casado, sem criança. Esse ciclo de vida aqui é importante, dependendo do produto, né? Não é verdade? Jovem solteiro, jovem casado sem criança. Jovem casado com criança, mais nova que 6 anos. Até idoso solteiro. Enfim, são maneiras da gente segmentar isso, ó, demograficamente. A geração, ó, os baby boomers, filhos da ditadura, né? Quem são os filhos da ditadura aqui? Aqueles que têm a minha idade, ou próximo, né? Eram garotos ou garotas durante a ditadura, né?
número de dependentes, status civil ou status familiar, né? Solteiro, casado, divorciado, né? O negócio do Estado Civil, às vezes, dependendo da segmentação socioeconômica, ele pode ser mais delicado, né? Eu já pesquisei isso. Às vezes, as mulheres, elas estão com alguém, elas são divorciadas, elas estão com alguém, mas como elas não estão legalizadas no papel, elas não consideram como se estivesse com alguém. Elas não consideram como se estivesse casada ou em relacionamento, alguma coisa assim, entendeu? É uma questão de semântica, não é nem, né, a raça, né, nacionalidade, religião. Então, são todos conceitos de uma segmentação que a gente pode usar, né, pensando na segmentação demográfica. Tá? Variáveis socioeconômicas, a renda. Então, a renda, gente, é uma variável difícil de lidar, difícil de investigar. Por que vocês acham que renda é difícil de investigar? Vocês têm alguma explicação aí? O que vocês diriam? O que é difícil descobrir a renda? Olha, professor, na minha experiência, boa noite. Boa noite, Cláudio. Em relação à questão de renda, né, dentro do grupo que a gente trabalha, em especial da agricultura familiar, primeiro que eles têm tudo junto misturado, né? O filho, os avós, o pai, está tudo junto no mesmo balaio de gato, né? Então, o primeiro item é que aí você vai precisar separar para compor, né? E então tem essa dificuldade, né? E outra coisa é que eles não gostam de falar sobre isso. Tá? Isso é muito forte. Olha, quanto que você gasta, por exemplo, que o objetivo da gente olhar a renda foi ensinar a fazer preço de custo, analisar mercado para efetivar o preço de venda e saber se o produto dele, da bioeconomia, estava ou não dando renda, de fato, para ele, um lucro real, né? Mas eles não contavam quanto que foi a venda, quanto que foi que eles compraram de fato. Mas por que você quer saber? Então tem uma desconfiança, e aí entram os fatores. Mas, assim, de forma resumida, foi isso, né? A não separação também da vida pessoal, da vida do trabalho, né? Então, foram dificuldades que a gente foi encontrando. Agora, depois de quase 3 anos trabalhando com o mesmo grupo, eu estou tendo acesso a isso, mas é confiança, tá? E a certeza de que não vai passar para frente a informação, tá? Então, isso foi muito forte nos grupos que eu trabalho. Acho que é isso aí mesmo, Cláudia. Não tem muito a acrescentar, não. Eu que trabalhei, né, com pescadores profissionais. Então, primeiro, como ela falou, essa mistura. Então, assim, eles também não têm clareza no que é, né? Muitos empresários hoje em dia nem conta faz também. Não a gente fica, o pessoal do sítio, o pessoal de renda familiar, o pessoal da agricultura familiar. Cara, tem empresário aí que não faz conta, não. O cara mete o peito e vai fazendo. Uns dá sorte, outros quebram. Exato. Então, eu acho que tem essa confusão e tem aquilo que a Cláudia falou. As pessoas, qualquer um de nós aqui, se a gente for falar, ninguém gosta de falar da sua renda, né? Em geral, as pessoas não gostam. Não vou dizer que ninguém, tá? Em geral. Professor, se o senhor me permite, eu fiz um trabalho com produção de leite de cabra no estado de Minas Gerais, e eu não vejo só isso, eu vejo também assim que a maioria do pessoal de familiar, ele ainda não vê propriamente o trabalho dele como uma empresa propriamente. Ele vê mesmo como uma atividade assim,
de renda, mas não tem aquela preocupação em contabilizar. Mistura muito assim gasto pessoais com gasto de produção. Então, isso foi em 2015. Aí eu perguntei para o produtor, na época era R$ 6 o litro de leite de cabra, né? Um valor agregado bem maior do que o leite bovino. Eu fiz, mas quanto você está lucrando? Ele falou R$ 3. Eu digo, por que não? Porque eu gasto 3, vendo por 6, eu ganho 3. Eu digo, mas será que você está ganhando realmente 3? Ele não sabia. Por quê? Porque a mão de obra, o filho era veterinário, então trabalhava com ele, provavelmente não tinha um salário de veterinário, dependendo de onde for, o veterinário cobra por hora, o deslocamento. E eu vi que ele não colocava essas coisas no papel para ter esse valor real do custo dele da produção. Sim, então, eu concordo, Haroldo. Eu acho que tem tudo isso, essas confusões, e você tem os receios. Então, por exemplo, os pescadores profissionais que não podem pescar na Piracema, né? Então, eles têm receio de falar que eles ganham um pouco, né? Tal momento, ganhou tanto, né? Com receio, né? Quem ganha, quem tem uma bolsa, fica com receio. É compreensível, é um cálculo racional, né? E você tem também a pessoa que ganha alguma coisa que tem medo também de as pessoas acharem que aquilo é muito, né? Então, as pessoas têm bastante receio. E tem essa confusão aí, não essa confusão, essa falta de clareza, né? No que se refere ao seu negócio em si mesmo, né? Mas, então, isso torna a questão da renda, de você perguntar para as pessoas, de você obter esse dado, né? Uma informação difícil, né? Que tem que tomar muito cuidado. As pessoas acham que vai chegar e vai hierarquizar ali, né? Menos de 150, de 150 não sei quanto, né? Tal. Eu já vi professor de ciência política colocar lá, eu fiz um questionário aqui, André, olha para mim, eu olhei lá, a pessoa, né, ganha um salário mínimo de 1 a 2, de 2 a 3, falei, de onde você tirou isso, cara? Não, eu vou lá na comunidade e vou perguntar, falei, dá para perceber que você nunca foi, né? Porque você já parte dele, já está partindo que todos ganhavam acima de um salário, tal, não sei o quê. Enfim, é uma hipótese, né? De qualquer maneira, então, assim, esse é um dado sensível, né? Para quem trabalha com ele. Tá? E outra coisa, professor, só contribuindo, acho que foi o Victor que comentou que dos empresários, né? A gente também trabalha com um pequeno empresário, né? Aquele que ainda é um MEI, né? Que está começando o seu negócio. E a preocupação deles também muito grande é que olhe para aquilo que ele está fazendo, e aí você começa a fazer os cálculos, tudo, é que vai virar muito imposto, e ele não quer pagar imposto. Claro. Né? Então, também tem esse lado, né, da desinformação. Sim. Né? Então, são vários fatores que vão vindo junto aí, né? Exatamente. Outro dado, outra variável socioeconômica importante é a ocupação, né? Qual que é a sua ocupação? Dona de casa, estudante, produtor rural, está no alto emprego, né? Essa é uma variável importante, né? E dependendo de ocupação, a ocupação pode ser uma variável importante para você chegar ao seu alvo, né? O grau de instrução. Então, o grau de instrução é uma variável, né? Qual o grau de escolaridade, né? Até que ano, geralmente, você chega para a pessoa e pergunta, até que você pode me dizer até que ano você estudou? Né? Ou seja, parei de estudar na 8ª série, né? Estudei até o 1º ano do 2º grau. Não, eu fiz curso superior, né? Enfim, né? A classe, bom, aí a questão da classe vai depender do tipo de classificação, né? Quantas classes? São 5.
São 6, né? Como é que a gente... o Critério Brasil estipula ali ele tem uma fórmula para localizar as pessoas, porque isso também pode ser delicado. Veja, tudo também você tem que ver na maneira como você pergunta, porque o indivíduo ele também não quer se colocar, muitas vezes, numa situação vulnerável, ou numa situação que deixa, assim, mal avaliado, né? Então, o Critério Brasil estipula um ranking, digamos assim, bastante interessante, a partir de quantidade de mobiliário, do desenho da casa da pessoa, né? Se tem aparelho de TV, se tem ar-condicionado, se tem carro, então você começa a olhar essas coisas, né? Então, ele está falando que fatores de posse da residência também é uma outra variável. Proprietário versus locatário, tipo de habitação, mobilidade versus estabilidade, né? Enfim, são variáveis socioeconômicas com as quais, né, podem ser usadas, veja só. Então, quando a gente pensa em segmentação demográfica, está aqui, ó, idade, sexo, ocupação e a renda, né? Professor, mais um outro item que me ocorreu para contribuir com o debate. Por exemplo, quando a gente está falando na questão do que tem na casa, né? A qualidade da casa, por exemplo, a casa tem um tipo de telhado, é de madeira, tem 2 pisos, enfim, né? E aí você vai aumentando a qualidade de vida e vai lá para o seu IPTU, né? A maioria dos municípios também não olha isso corretamente e cobra por igual de todos. Então, isso também interfere, até quando a gente vai conversar, as pessoas falam, mas por que é que eu tenho que informar se eu só tenho que pagar, eu não tenho diferenciação daqueles que já têm um conhecimento maior? Então, também eu queria colocar que quando a gente vai vendo a questão da renda, escolaridade, dinamismo econômico, também tem a ação do governo que não olha de forma correta, e aí também leva ao medo do empreendedor, né? Que é o outro lado, que antes a gente falou do produtor, por exemplo, mas ele também tem uma série de complicações, por exemplo, se ele fizer um CAF, né, que é os seus dados de forma não correta, né? Então, era para contribuir, que também tem do outro lado, né? Às vezes a gente olha só o empreendedor, só o agricultor, mas tem a ação do governo também no meio de tudo isso, né? Pelo menos aqui a gente identifica isso, né, professor? Sim. Cláudia, quando eu fiz pesquisa no Pantanal com os pescadores profissionais, uma maneira do pessoal me sacanear quando eu estava lá e esperava ou ia atrás de grupos de pescadores, era quando eu estava andando, alguém gritar, ó o fiscal! O cara saindo correndo, falava, nossa, que sacanagem, cara. Professor, falando dessas questões que a Cláudia estava falando, aqui na minha cidade aconteceu uma coisa muito interessante em termos assim de... Eu acho que foi para prejudicar a nossa cidade. Eu penso assim, né? Porque esses dados que é feito pelo IBGE, por exemplo, o quantitativo dele também vem na receita do município, né? E Guarantã, ela é uma cidade que, se eu não me engano, tinha, no penúltimo IBGE, 31 mil habitantes, uma coisa assim. Qual que é a cidade? Eu não sei a precisão certinho. Aí, nesse último que teve agora, no censo do IBGE, baixou, assim, significativamente. Eu sei que o prefeito ficou muito bravo, porque estava muito errada. Qual que é a cidade? Guarantã do Norte. Esse último censo que deu assim, uma coisa absurda, parece assim, tipo, a cidade cresceu espantosamente, Guarantã está crescendo muito, tem um monte de loteamento novo, uma coisa assim, tem muitas faculdades agora aqui e tal. Então a cidade aumentou e o IBGE colocou como se ela tivesse diminuído. Eu lembro que o prefeito ficou muito bravo com essa situação.
Aí isso tem que ser corrigido, né? Pois Isso é, mas Então, só no próximo, né, revisto, agora. tem que ser não, Renata, tem caminhos. Olha só, quando a gente morava em Lucas do Rio Verde, aconteceu a mesma coisa. Aí o prefeito chamou os professores da universidade, e a gente fez um trabalho de contestação do censo. Foram 25 indicadores que a gente usou disponíveis no município, né? E aí a gente fez essa contestação e conseguiu reverter. Tanto que no próximo censo que aconteceu, quando a gente fez a projeção estatística, de quanto que seria a população, deu 450 pessoas a mais do que o que a gente projetou, olhando os 25 indicadores do município. Então, o prefeito tem, sim, como fazer os ajustes. Tá? Eu não acredito que tenha mudado, né? Eu já vi outros municípios também trabalhando esse formato. Isso acontece em vários lugares do Brasil. Mas vocês acertaram bem, Cláudia. Margem de erro. Professor, a gente fez, assim, tem até um artigo publicado sobre isso. Tá? Foi muito legal o trabalho. Na época, a gente era ainda Univerde, tá? Universidade de Lucas do Rio Verde. E a gente trabalhou também junto com a Fundação Rio Verde. Então, deu certo, né? Mas foi trabalhoso, quase 6 meses trabalhando, porque era tudo muito mais manual, né? Hoje você tem muito mais ferramenta, Sim, mas lá atrás não, né? Verdade. Então, além dessa segmentação demográfica aqui, como nós vimos, né, que eu falei, idade, sexo, ocupação, status marital e renda, né? Nós temos também a segmentação psicográfica, né? Quais seriam as variáveis psicográficas, né? Estilo de vida, tem aqueles que são realizadores, os crédulos, os lutadores, né? Enfim, expectativas de vida, usos do tempo, interesses predominantes, participação em eventos e agrupamentos sociais, uso do dinheiro e relações sociais. Então, são nessa variável aqui, ó, estilo de vida, a gente pode contemplar essas diferentes categorias aqui, ó, né? Personalidade, né? Os compulsivos, os sociáveis, os autoritários, os ambiciosos, né? Bases culturais, atitudes e valores, liderança, né? Por atitude, atividade, interesses e opiniões. Então, são variáveis psicográficas com as quais a gente pode trabalhar, né? Já é o comprador impulsivo, confiança, né? Buscador de valores, curiosidade, né? O leal, né? Aqui ainda dentro além da atividades, interesses e opiniões, né? Valores, percepções, tá? É uma segmentação psicográfica, tá? Depois a gente precisa pensar na segmentação por benefícios. É a segmentação do mercado de acordo com os benefícios procurados dos produtos. Tem os indivíduos que procuram o mesmo benefício em uma categoria de produtos, né? Que procuram o mesmo benefício em uma categoria de produtos e serviços, isso forma um segmento, né? Os estudos de segmentação por benefício assemelham-se às pesquisas de hábitos e atitudes, comumente realizadas pelas empresas, principalmente no que se refere a atitudes em relação ao produto. A parte de hábito de consumo está intimamente ligada com as variáveis comportamentais, né? Comportamento. Aqui, então, a segmentação por benefício, né? Exemplos de variáveis relacionadas a benefícios procurados. Satisfação sensual, benefícios que podem ser sentidos, físicas e ou psicologicamente. Prestígio social, né? Busca por status. Status são as posições, tá? Prestígio é aquela posição que confere um maior, digamos assim, prestígio é aquela posição que confere
que dá ao indivíduo mais poder, né? É o status, então busca por status. Emulação, né? Preço favorável, preocupação com valor, economia, durabilidade versus qualidade a qualquer preço, né? São maneiras de categorizar benefícios procurados, qualidade, durabilidade, redução de custos, né? Quando você vai comprar um tênis, o que você procura? Tênis é um utilitário que não é barato, né? Mas o que você procura, né, num tênis? Eu fui comprar um tênis em janeiro, e aí eu tive que olhar uma série de coisas, né? Se era para correr, aí você olha, né? Porque tem preço né? De R$ 300 a R$ 1.000. O que você procura? O que você quer? Né? Na verdade, que tipo de benefício estava procurando, né? E aí eu estava procurando um tênis para correr. Durabilidade, redução de custos, né? Atendimento, serviços, procura por modernidade, atualização, busca por marcas conhecidas, acomodação ou insegurança. Então, esse é um item também, né? Eu fiquei meio assim, né? A gente vai pelas marcas que a gente conhece, a gente apresenta uma marca, tem esse tênis aqui, ó, com essa marca aqui, pois é. Aí, deixa eu ver, né? Rapidez, aparência e características físicas dos produtos, o tamanho, a cor, a textura, o cheiro, o sabor, né? Pode ser procura por produtos saudáveis ou ecológicos, né? Sim, tem pessoas que tem um colega que, se o produto é orgânico, pode estar até quase apodrecendo, ele leva, né? Não, isso aqui é mais saudável e tal, né? Enfim, né? Essa é a segmentação por benefício. Vou falar agora da segmentação comportamental, que consiste na divisão do mercado de acordo com as características de conhecimento, lealdade e consumo de produtos. Então, os indivíduos que têm o mesmo hábito de consumo, ou o mesmo grau de lealdade, ou o mesmo conhecimento, como, por exemplo, em relação a uma categoria de produtos ou serviços, formam um grupo, né? Então, por exemplo, benefício em relação ao creme dental, né? Sabor, aparência. Se ele deixa os dentes brancos, isso para mim é importante, né? Isso tem que estar lá. Prevenir contra cáries, preço justo. Então, essas são as categorias fundamentais, né? Quais seriam as variáveis comportamentais? Ocasião de compra. Olha só que é. Então, percorrendo o comportamento, né? Ocasião de compra. Geralmente, a ocasião normal ou ocasião especial? Status de uso. Não usuário, ex-usuário, usuário potencial, usuário pela primeira vez, usuário regular. Grau de uso ou status de usuário. Leve, usuário leve, light user, usuário médio, usuário que é mais, né? Segmentação por taxa de uso aqui, ó. Você pode fazer, olha só, para você poder ver a que nível a gente pode chegar, né? Lealdade, fidelidade. Nenhuma. Escala Likert. Nenhuma. Média, forte, completamente leal. Modo de utilização. Razão de compra. Né? Então, você só compra aquela marca de tênis, porque aquela marca é né? Gosto dessa marca, né? Não, para mim tanto faz. Não olho para isso, né? Frequência de compra, local de compra, estágio de atenção para a compra. Desconhece,
atento, conhece, informado, interessado, desejoso, com intenção de compra. Olha só, né? Atitude com relação ao produto, entusiasta, atitude positiva, indiferente, negativa ou hostil. Né? Então tá aqui, ó, a segmentação comportamental. Comportamento do comprador, uso, ocasião, lealdade, benefício, né? Finalmente, segmentação geográfica. Ela é uma estratégia de marketing que divide o público-alvo de uma empresa com base na sua localização física, como país, estado, cidade ou bairro. O objetivo é criar campanha e produtos mais relevantes, adaptando-se às características de cada localidade, como clima, cultura e hábitos de consumo, para aumentar a efetividade das ações e as vendas. É interessante, mas, por exemplo, foi comprar tênis, aí queria me vender meia, né? Falo, olha, eu preciso de uma meia. Ah, essa meia aqui. Não. Essa meia não serve para onde eu moro. Por que não? Porque essa meia é grossa. Entendeu? Vou ficar o dia inteiro com essa meia. O pé vai transpirar muito. Né? Bom, mas acho que também a gente não tem ainda uma segmentação geográfica. Poucas empresas têm isso aqui ainda, né? Voltada para nossa realidade climática aqui. Né? Aqui, ó, segmentação geográfica, ó, densidade da população, temperatura, tempo, urbano, rural, vilas, cidades, países, né? Divisão do mercado. O mercado é dividido em... como é que funciona a segmentação geográfica, né? Ele é dividido em grupos menores, baseado em critérios geográficos, né? Regiões, cidades, bairros, zonas rurais, urbana, suburbana. Bom, e aí a gente... Bom, o negócio da zona rural e urbano, não sei se vocês sabem, mas nós temos hoje, até na literatura, a gente tem uma dificuldade, né? Tem alguém de Campo Verde aqui? Campo Verde, tem alguém? De Lucas do Rio Verde? Não? Davi, Lucas é urbano ou é rural? Urbano. Renata, Guarantã é urbano ou rural? Professor, aqui tem um pouco de tudo, né? Tem bastante criadores, agora está crescendo a lavoura espantosamente. Tá bastante soja, milho, acho que arroz também o pessoal planta aqui. Arroz, soja, milho, principalmente. Mas eu não me lembro agora quantos eleitores votou esse ano aqui. Agora o Joios falando que tinha 31 mil habitantes, que está no IBGE daqui, né? Mas Guarantã está bem maior. Acho que esse número aí, se eu não me engano, se dá para... Joios, aproveita e pesquisa do ano anterior para ver, do último censo que teve. É de 4 em 4 anos? Que é feito o censo? Eu não lembro. Eu sei que diminuiu muito, esse número aí diminuiu muito o valor que já tinha de pessoas e habitantes, entendeu? E se a cidade cresceu, claro, quem aumentou os habitantes, né? Povo doido. Pois é que assim, por exemplo, uma conceituação de urbano e rural,
quando a gente fala de agroindústria, né, tem várias cidades aqui que são cidades agroindustriais. E aí a gente Tipo Lucas pergunta, do Rio Verde, né? Lucas do Rio Verde, Campo Verde, né? Tudo cidade agroindustrial, né? Aí você pergunta, o que veio primeiro? O, o, o rural ou o urbano, né? Na verdade, a industrialização, as duas coisas nasceram juntas, não dá para meio que separar, né? Guarantã cresceu por causa do garimpo, né, professor, aqui. Guarantã, Peixoto, Matupá, são cidades que foram desenvolvidas a partir do garimpo. Essa região aí, né, ela tem uma outra característica além dessa, né? Sim. Ainda tem muitos garimpos por aqui, por perto. Mas você veja como que é difícil, então, essa definição do que é rural e do que é urbano, né? Então, eu lembro que eu apresentei um projeto de pesquisa sobre Campo Verde, aí eu falei que ia fazer entrevista nas fazendas e ia entrevistar pessoas na cidade. Aí a pessoa falou, mas você não vai lidar com o rural? Falei, mas eu estou lidando com o rural. Não, porque você tem que ir para a fazenda para lidar com o rural. Falei, meu caro, numa cidade como Campo Verde, o rural está presente em tudo, é a fazenda, é na cidade. Você não consegue separar o que é o rural, o que é o urbano, essas coisas estão misturadas, né? Então, assim, é claro, vai depender da atividade com a qual eu estou lidando, né? Mas as cidades agroindustriais, nelas você tem essa coisa misturada, né? Então, assim... Professor, tem uma característica que está acontecendo em Peixoto de Azevedo que eu achei bem interessante. Tem um garimpo em Peixoto praticamente dentro da cidade, do lado da ponte. Quem conhece aqui essa região sabe que em Peixoto de Azevedo tem uma ponte que separa Peixoto e Matupá, né? Do lado da ponte tem um garimpo, e é um garimpo legal, mas então, assim, uma coisa assim, eu acho tão espantoso, porque o garimpo é uma coisa muito destruidora, né? Você já foi em garimpo, professor? Eu já vi já passei no garimpo, já vi os... Dizem que aquele garimpo ele é legal, é um garimpo legal, provavelmente deve ter um plano de reflorestamento ali em volta e tal, mas eu fico olhando assim, eu fico embasbacada de ver que é praticamente dentro da cidade aquele garimpo. Eu fico besta de ver. Tanta gente falando de ecologia, da parte ecológica e tal, que é do lado do rio, é do lado, não tem como. É assim, acho que dá uns 200 metros do rio e olha lá. As coisas têm mudado, né? Agora, por exemplo, devem ter mais exigências para esse tipo de atividade, que antes eles iam lá. A gente pode até, não vou discutir aqui, sem julgamento de valor, é uma possibilidade, um direito que as pessoas têm, mas também tem os custos, né? E geralmente a coisa era muito abandonada, muito, né? Eu vejo, por exemplo, Minas Gerais, que tem lá, minha mãe mora perto de BH, quantidade de minérios que eles têm ali, você não tem de Belo Horizonte a Ouro Branco, a Ouro Preto, aquela região, o que seria rodovia só para rodar os caminhões, o que eles chamam lá, que seria o que eles chamam de rodovia do minério, sei lá, uma coisa assim, se eles fizessem. Para eles, pela quantidade de minério que já tiraram dali, não seria nada economicamente. Não fizeram, não existe isso, né? Isso é uma coisa para se pensar, né? O que custa isso? Não custa nada do que foi tirado dali já de riqueza, de, né? Quantidade de... Então, assim, acho que hoje tem mais controle, mais cobranças, né? Enfim, é uma atividade econômica, né? Pessoas vão lá, e o garimpo é uma atividade econômica que envolve sonho das pessoas, acham que vão achar a pedra, né? Deve ter vários tipos de indivíduos que mexem com garimpo, né? Desde os mais... É porque assim, professor, em Palotina mesmo, eles descobriram lá um minério que tem um valor agregado, só que a legislação ambiental não deixou a exploração.
Já tem outra cidade ali no Paraná, 6 mil habitantes, ela é divisa com São Paulo, faz parte do Vale do Ribeira ali. No entanto, a cidade não desenvolveu por causa disso, porque era só a extração do chumbo. Quando parou a estação, não tem outra atividade econômica, só tem uma via de entrada, igual Florianópolis, a mesma entrada que entra, que sai, sem escoamento de nada. O rio contaminado, população tamanho pequeno, comprovado que proporcionou isso, e está lá. Não passa de 6 mil habitantes, porque não tem outra coisa além disso. Eu acho que hoje, né, Haroldo, já temos conhecimento acumulado, né, para ter mais controle sobre isso, né? Enfim, se pode gerar coisas boas para alguns, pode gerar coisas boas para vários, né? E amarrar isso com benefícios coletivos, né? É aquela Para frase que não seja usa, só né? uma fase de alguns, né? Tem até uma frase que se usa nesse meio, né? Um mal menor para um benefício maior. Pois é. Não é bem assim na realidade, né, professor? É porque eu sou complexo. Você falou essa questão de área urbana, área rural. Por exemplo, tinha um projeto no Rio de Janeiro para fazer pesquisa com favela. Só em Curitiba não usa esse termo favela, eles usam vila. Né? E é diferente, as favelas lá de Curitiba, as vilas, e não são como de muitos lugares, né? Mas o IBGE agora adotou o nome favela. Agora entendeu? Sim. Eles utilizavam outros nomes, e não sei se favela é o melhor, porque no Rio, por exemplo, a favela tem um outro significado, né? Sim, né? Pejorativo, né? Mais pejorativo, mas ao mesmo tempo tem uma coisa de identidade, né? Enfim, mas é difícil a gente esses espaços, eles são demarcados de uma maneira, né? É que nem fala, não, que a Zona Leste, em qualquer estado, qualquer lugar, sempre é um lugar pior, né, de se morar, a Zona Leste. São Paulo, né? Do modo geral, lá em Presidente Prudente também eles adotam, né? Você é da Zona Leste? Tá, você é tal lugar, então já tem aquele certo preconceito, é onde tem a minoria mais pobre, onde geralmente circula mais tráfico, entendeu? Você sabe que eu orientei, tive uma aluna que ela fez um trabalho sobre como é que chama essa cidade do Garimpo aqui no sul de Cuiabá aqui, que tinha deixa eu lembrar o nome da cidade. Lá para as bandas de Campo Verde. Não é bem mas indo para Campo Verde a gente passa por Diamantino? Poxorel, a Suzana falou. Poxorel, não é Diamantino não, Poxorel. E aí, em Poxorel, tinha a casa lá prostíbulo, né? Casa das Primas. A casa das primas, onde o pessoal lavava o assoalho com uísque quando pegava ouro, né? Bebia. E aí a minha aluna falando, pois é, professor, a gente vem aqui, e aí às vezes quando fala que é de Poxorel, lá a casa essa casa chamava Fecha Nunca. Aí diz que ela falando que às vezes quando falava que era de lá, o pessoal falava assim, é na Rua Bahia, né? Você é na Rua Bahia? Não, na Rua Bahia, não morava na Rua Bahia, não, morava em outro lugar. Mas Poxorel era lugar que é tradicional também, né, de garimpo, né? Garimpo, lugar de caminhoneiro, aquelas paradas grandes mesmo, eu já atravessei o Brasil lá. Você chega, é só prima e primos. Imagino. Eu estive lá, achei em Poxorel, fui fazer umas entrevistas lá, mas hoje ela é um município diferente, né? Não tem mais o garimpo, né? Acho que não tem, o garimpo não tem mais essa força, né? Lá
para cima, onde a Renata está, já é uma outra, já é mais recente, né, Renata, essa exploração, né? É uma coisa mais nova. É uma coisa mais nova, pois é. Pastorel é das antigas, né? Teve um pouco, né, prof? Hã? Sempre teve um pouquinho, mas agora tá mais abrangente, né? Tá, como diz, mais emergente. Mais emergente. Então, se nós formos pensando aí nos indicadores que a gente vai lembrando, a periferia de Curitiba, na época que a gente fez um trabalho de pesquisa, ela tinha, isso já são em torno aí de, acho que dá 15 anos que a gente fez esse trabalho lá, se não mais, já tinha 21 mil famílias em condições de baixa pobreza, né? E dentre elas a extrema pobreza, né? E eu não sei como é que está hoje, mas era um número significativo, né, de pessoas que moravam no entorno de Curitiba, e se pensou todo um trabalho para mudar esse território, né? Aí, quando eu olho aqui para Chapada, onde eu estou nesse momento, que hoje eu estou em Chapada, eu fiquei pensando, é urbano ou é rural? Vamos lá, a gente é área de geoparque, não reconhecido, mas nós somos, 68 comunidades rurais, 60% das famílias moravam no campo, e na área urbana, a gente tem o diferencial de que muita gente vem de Cuiabá, porque é uma área de território que se ocupa de final de semana. Então, ela é urbana ou ela é rural? E aqui também se tem propriedades rurais, aí nessas 68 comunidades, que tem até hoje crateras gigantescas que foram retiradas o ouro, né? Enfim, né? E ainda tem extração de ouro aqui no município. E os indicadores dela, com certeza, não são os melhores do estado, né? Então, a gente vai olhando. Aí, por outro lado, você vai pensando em Curitiba. Poxa, capital do meu estado, onde eu nasci, a gente gosta, ama aquele Paraná, mas... E aí, será que mudou aquela estrutura? Será que deu certo, né? Então, você vai isso tudo, só finalizando, já te passo a palavra. Mas eu lembrei, professor, da sua primeira aula. E aí a gente volta a olhar que, de novo, as políticas públicas no Brasil são de cima para baixo, e não de baixo para cima. E aí a gente vai continuar até quando com esse modelo que não dá resultado, né? Essa é a minha indignação, né? Que você tem o dinheiro, mas gasta de forma errada, errônea, que não devolve a quem de fato precisa, né? E a gente fica olhando, né? E como é que a gente faz para mudar? Então, agora eu te devolvo a palavra, Aruda, só para a gente... Não sei, eu estava só concordando com você, Cláudia, eu não estava te questionando, não. Eu morei 21 anos, até 2022 eu morei lá, depois mais 3 anos em Marechal Cândido Rondon. Então, é um contraste muito grande. Quando você vai para Almirante Tamandaré, que é metropolitana, quando você vai para Campina Grande, é um contraste de Curitiba, já começa a melhorar um pouquinho São José dos Pinhais, por conta do que o aeroporto é lá, é uma cidade que tem desenvolvimento, mas assim, aquelas próximas, Colombo já também é um pouquinho melhor, mas Campina Grande e Almirante Tamandaré é muito contraste em Curitiba, eu nunca vi assim essa proximidade e ao mesmo tempo um contraste tão grande entre as cidades ali metropolitanas. Curitiba é superlotado, todo mundo corre para lá, tanto para maternidade quanto para médico, tudo lá, aí sobrecarrega o sistema, entendeu? Entendi. Eu acho que não mudou muito, não, que era desse formato mesmo, né? Não mudou, não. Eu estou voltando para lá agora de março, abril, mas por quê? Porque parte da minha vida fui lá. Eu gosto daquele estilo curitibano, mais calado, reservado, mas eu não sei isso. E o frio? Uma delícia, hein? Cláudia, uma coisa interessante no município de Chapada, que eu acho que merece investigação, é um município muito grande, né? E eu acho que tem pouca visibilidade essa dimensão desses assentamentos que você está falando aí, rurais, né? Vamos colocar chamar de rural, assim, né? Essa vida que não está ali
naquela área urbana frequentada nos fins de semana, né? Essa outra chapada não tem muita visibilidade, né? Professor, eu ousaria dizer que não tem nenhuma, porque os poucos projetos que aconteceram, e assim, de tudo aquilo que eu pesquisei, né, que a gente foi fazendo levantamento de documentos, vendo, por exemplo, a gente tem, se não me falha a memória, são 10 assentamentos e destes 7 são quilombolas, né? Nós não temos nenhum que tem visitação como o turístico. A gente tem o nosso dino aí, nosso dinossauro, que não está aqui, foi embora. Aí você vai olhando uma série de coisas e que não contam desse cenário. E, principalmente, essa comunidade rural, ao meu ver, elas não fazem parte da política de desenvolvimento do município. Porque isso, se olha assim, a gente quer ser uma cidade turística, mas não se pergunta lá na comunidade rural se eles querem, tá? E principalmente como incluí-los, né? Quais são as fortalezas que eles têm, quais são os saberes que eles têm, né? Qual é a cultura que eles trazem, tanto é que eles não gostam dos turistas, tá? E eles declaram isso quando a gente passa a conviver com eles. No começo, não, mas depois você vai conversando e vem isso muito forte. E eu não entendia por que eles queriam voltar 20 anos atrás. Quando eu fiz pesquisa para escrever um projeto aqui para o município, uma das coisas que veio é que eles queriam voltar 20 anos no tempo. Aí eu falei, meu Deus, como assim? A gente quer ir progredir, ir para frente, não, aqui querem voltar no tempo. Aí eu fui olhar e tentar entender por quê, e conversando com as pessoas dessas comunidades e fazendo esses levantamentos, foi justamente isso. Eles tinham qualidade de vida, eles tinham produção agrícola, a gente tinha aqui cachaça de excelência, cana-de-açúcar, café, uma série de coisas que hoje não tem mais nas pequenas propriedades, embora elas estejam aí, ainda são 2.800 mapeadas, né, de pequeno porte até 10 hectares. No meio aí de mais de 400 cachoeiras, né? E isso não é tratado de fato, professor, ao meu olhar e daquilo que eu pesquisei. Pode ser que tem coisas que eu não conheço, né? Porque aqui tem muita coisa no campo, lá na zona rural. Mas, daquilo que eu levantei, não se tem um produto que mostre isso, mesmo dentro do projeto do Geoparque, que é muito bacana, a Caiubi fez um trabalho fantástico, né? Mas não tem esse olhar, e eu já coloquei isso para o Caiubi, no sentido de revisar esse olhar das comunidades rurais, né? Como sugestão, porque lá atrás eu participei do comitê, né? Aí, como eu não ia ficar aqui e não ia fazer um trabalho bacana, a gente pediu para sair, né? Mas eu continuo lendo os materiais, participando quando dá, né? Mas esse olhar faltou, professor. Fica aí uma dica para o Caiubi, hein? Para ele voltar a olhar ao meu olhar, né, professor? Legal, não, essa quantidade de assentamentos, né, tem alguma coisa aí que precisa ser recuperada, mostrada, né, quem são, o que fazem, parece aquele programa da Globo, quem são os moradores desses assentamentos, o que fazem, O repórter, que vivem. Professor, só aproveitando esse gancho da Cláudia, dessa questão de assentamento, aqui na minha cidade também, Guarantã, existiram os brasiguaios, e não só os brasiguaios, mas o pessoal do Sul foi muito incentivado a vir para Guarantã na época. Quando eu cheguei aqui em 1900 e bolinha, eu tinha 12 anos, agora vou fazer 50, né? Quando eu cheguei aqui, eu ia fazer 12. Aqui na época, a norma era quem ia desmatar mais, era assim, era incentivado a desmatar, porque era muita mata fechada. Hoje a minha casa está praticamente no centro de Guarantã, mas quando nós mudamos para cá, 5 quadras acima ainda era mato mesmo. A 2 quadras da minha casa tem um córregozinho, tinha peixe. Hoje, lógico, virou um esgoto, mas era um córrego.
de nascente. Aí perto da minha casa tinha, aqui, uma quadra da minha casa aqui, tinha umas nascentes lindíssimas. Elas ainda existem, tá bem enterradas, né? Porque agora o asfalto tá em cima. Mas é uma coisa, uma judiação de você ver o tanto de nascente que foi matada ali naquele pedaço ali, que hoje é rua, né? Tanto é que teve uma vez aqui que teve uma tromba d'água, e ali onde é aquela nascente, o volume de água foi tão grande que arrastou uma família. E 2 crianças morreram afogadas ali. 2 crianças. A mãe não morreu porque o homem pegou a mãe, porque ela foi arrastada também pela enxurrada dessas nascentes ali. Você tem uma ideia o quão grande era. E agora não tem nada, nem um filetinho de água, porque o asfalto está tudo em cima, né? E essa questão dos brasiguares aqui, e falando de incentivo, a questão de governamental mesmo, essas pessoas eram trazidas meio que jogadas aqui, porque aqui dava muita malária. Então, muitas dessas pessoas morreram. E a cidade mais próxima que tinha tratamento era Sinop. E hoje, daqui, eu vou pegar meu carro e ir para Sinop, eu vou demorar pelo menos 1h30, 2 horas. Daqui a Sinop, se não tiver trânsito, né? Então, o senhor imagina na época que era só Sinop que tinha um recurso mais ou menos, e não tinha asfalto, era muito atoleiro. Às vezes era 2, 3 dias para chegar em Sinop, era uma tristeza. Então, você vê, muitas pessoas morreram aqui por falta de médico, né? Hoje a gente tem que agradecer. Aqui na minha cidade tem até hemodiálise já. Outro dia eu estava pensando, nossa, quando que a gente imaginar que aqui na minha cidade tem hemodiálise? Já tem, né? Tem um centro aqui, bem bacana aqui, interessante. Assim, é só para, aproveitando esse gancho da Cláudia mesmo. Legal. Bom, então, falando da segmentação, aqui, segmentação geográfica, né? Ele fala que as empresas podem personalizar suas campanhas de marketing, comunicação, para cada segmento geográfico, utilizando linguagem, mensagens, né? A gente pode fazer, ele fala da adaptação de produtos, né? É possível ajustar o mix de produtos para atender as necessidades específicas de cada região, seja por causa do clima, por exemplo, roupa de frio, locais frios, preferências culturais ou outros fatores socioeconômicos, né? E os exemplos de variáveis usadas na segmentação geográfica: a localização, país, estado, cidade, CEP, as condições climáticas que influenciam o comportamento de consumo, como a necessidade de roupas de inverno em regiões frias. Aqui a gente fala do contrário, né? Por ser uma região muito quente, né? Estou falando de Cuiabá, né? Mato Grosso é diverso, é quente, né? Mas não necessariamente igual ao Cuiabá, né? O fuso horário, né? Permite agendar campanhas, entregas de acordo com o horário local, né? A densidade populacional, diferenciar entre áreas urbanas, suburbanas, rurais, cada uma com necessidades e desafios distintos, né? As preferências culturais, né? Adaptar a mensagem, o produto a diferentes normas e valores de uma região, né? Que ele fala até do geostargent em geomarketing e marketing na internet. O geotargeting é um método de fornecer conteúdo diferenciado aos visitantes com base em sua geolocalização. Isso inclui país, região, estado, cidade, código metropolitano, CEP, organização, endereço de IP, provedor de serviços da internet ou outros critérios. O uso do geotargeting é encontrado na publicidade online, bem como na televisão pela internet, com sites no iPlayer e o Loop. Enfim, é isso. Eu recomendo a leitura do trabalho da Tomanari. Eu gostei bastante do trabalho dela, como eu falei, com essa referência aqui você encontra, tá? É bastante acessível. Para saber mais, então, eu recomendo a leitura do trabalho dela. Tem esse aqui também, do Weinstein, a segmentação de mercado, tá? Tem uma parte sobre segmentação no Brasil, segmentação do mercado no Brasil, tá?
E esse trabalho do Saulo, né, Nichos Quentes, como identificar segmentos de mercados poderosos e lucrar com eles, tá? Ele revela os passos exatos para pesquisar e identificar super nichos de mercado, as verdadeiras minas de ouro do mercado digital, tá? É isso. Acho que uma coisa interessante da nossa, quando a gente fala de Mato Grosso, aí estava a Cláudia falando algumas coisas, Nata, né? É como se fosse um oeste, né? Nós somos como se fosse um oeste, quando você assiste os filmes americanos, o oeste, né? Mas como se fosse... nós vivemos num lugar como se fosse uma ocupação de um espaço, né? Um oeste, né? Com muitas... essa região de vocês, a Suzana tem razão, pertencia à Amazônia Legal, né? Então, assim, Renata, Cláudia, o Haroldo e outras pessoas que já, né, viveram por aqui muito tempo, né? Foram exploradores, né? Porque chegaram numa época em que estava, né, Renata? A Renata acabou de dizer aí, né, como é que era a casa dela, que ficava perto de Nascentes e tal, e hoje está no centro da cidade, né? Então, foi um momento de ocupação, né? Eu acho Mas que eu sinto saudade, professor, do riozinho que eu tomava banho quando eu era criança. Eu tomei banho naquele riozinho ali muitas vezes, ixi, eu falo para meus sobrinhos hoje, eles não acreditam que ali onde é o esgoto hoje era um rio de areinha branquinha, tinha peixinho e tudo, eu tomava banho ali tranquila. Não, imagino que você sinta tem uma nostalgia nisso, né? E não só uma nostalgia, né? Era uma coisa, como você falou, né? Era um riacho, era uma bica, era uma, né? E agora não tem mais, né? E é Então, assim, bacana, professor, só assim agora pensando em tempo de vida em Mato Grosso, né? Mas é importante a gente lembrar que Mato Grosso não é só soja e milho. Mato Grosso é campeão de pipoca, de amendoim, de girassol, tá? De frango, suíno, gado, ovos, né? E, na verdade, são 28 produtos que a gente é campeão, né? Então, muitas vezes a gente esquece disso, né? E claro que soja e milho precisam se renovar, o algodão, né? Mas a gente tem algodão aí que não vai mais defensivo, né? Tem modelos muito bacanas chegando no mercado, e eu tenho visto isso estudando, por exemplo, agora lá do estado de São Paulo, de Minas, né? Onde a gente está estudando sobre o lúpulo para trazer ele para Mato Grosso, né? Para olhar a agricultura familiar e toda a agregação de valor que ele traz junto, né? Então, a gente vai vendo que Mato Grosso tem muita coisa que não nos contam, né? Por exemplo, nós temos 91 mil famílias de pequena propriedade, tá? De até 50 hectares. Então, isso também está dentro do Estado. E muitas vezes a gente esquece de falar, e aí a gente é massacrado por ser um Estado que só destrói. Mas a gente também tem coisas boas, né? Então, eu tenho tomado muito cuidado naquilo que a gente fala, né? Tenho revisto, porque eu sei que a gente tem que rever o milho, soja, algodão, o modelo que está aí de etanol, enfim, né? Tem tanta oportunidade para a gente ser melhor, mesmo a mineração que a gente falou, né? Que a gente é um dos grandes, aí dos gigantes também da mineração. Então, como Cláudia, transformar isso, né? Eu sou otimista, Cláudia. Sou otimista. Eu também acho que esse estado tem tudo para ser um excelente estado. Não, mas eu tenho olhar dúvida. a bioeconomia. Eu acho que eu acho que tem muita coisa. Infelizmente, a vida e os processos sociais, eles não são só formados de coisas boas. Infelizmente, né? Mas, assim, sempre tem as dimensões, né? Lá e cá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: hoje nós temos
recursos, como a Cláudia estava falando, né, o uso de, por exemplo, de um produto como algodão, que antigamente você tinha que usar muito defensivo, né? Isso agora, né, com desenvolvimento, a própria crítica a esse tipo de agricultura, né, e a própria evolução do agro mesmo, né, coloca novas possibilidades, né? A gente estava falando do garimpo, né? Estava vendo, tem uma outra, não sei se vocês viram, tem uma outra barragem com risco de romper lá em Minas Gerais, né? Isso tem que ser resolvido, já tinha que ter sido resolvido, né? E hoje tem recursos para a gente melhorar e não ter mais aquilo lá. Então, assim, eu sou otimista, né? Eu acho, Cláudia, que tem muita coisa boa acontecendo. E acho que, bom, a gente torce, né, para que essas coisas aconteçam cada vez mais, né? O senhor acha, eu tenho certeza, professor, mas um dos problemas lá de Minas é isso. Aquela de Mariana, por exemplo, quando estourou, os donos não eram brasileiros, os caras correram tudo para lá, para não ser processado. Aí o que acontece? Abriram um processo lá em Londres, coletivo, para ser indenizado. Tem muito isso, né? O Brasil ainda tem essa flexibilidade. Aconteceu, não é meu. Aí pega alguém para bater de frente, o cara tapa e a empresa são de fora, né? Que explora aqui os nossos recursos. Isso aí. Gente, então é isso. A aula foi sobre segmentação de mercado, a gente aproveitou para falar de outras coisas que dá para falar dentro do conceito, mas eu espero que tenha ficado claro, tá? Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa a respeito do tema. Se não, é isso, e nós temos mais uma aula, que vai ser na segunda-feira. Pena, professor, que essa matéria é show de bola, eu gosto demais, né? Que bom, Cláudio. Porque ela pensa novos modelos aí de negócios, né? E se você não tem uma segmentação de mercado, se você não faz o funil, inclusive tem técnicas que te ajudam a eliminar gargalos mais rapidamente nos novos testes aí de segmentação de mercado. Então, eu gosto muito do estudo, sei quase nada, professor. Então, para mim, assim, é show de bola, né? A gente poder ver, e quem sabe aqui desses alunos nós, aqui a gente não se organiza e começa a pensar bons projetos que olhem soluções, por exemplo, para o esgoto que a Renata falou, meu sonho, né? Que eu vejo tanto riozinho poluído, tanto nascente morrendo, né? Como é que a gente poderia recuperar isso, de que formato, né? Então, já tem algumas tecnologias, mas que outras a gente pode ter, né? Então, acho que seria muito bacana a gente ter mais disciplinas assim, professor, no meu olhar, né? Cláudia, aqui tem um professor Humberto, ele tem um projeto de revitalização dessas minas, né, dessas nascentes. Mas essa aqui que é próxima da minha casa, eu acho que não tem mais como revitalizar ela, até porque tem prédio hoje já construído, onde eram elas, asfalto, toda a drenagem feita ali, né? Mas a gente percebe que onde foi feito o esgoto, nessa época agora que tem bastante chuva, por exemplo, a mina passa ali dentro do esgoto, fica parecendo, fica o córregozinho ali. Não é mais que aquela mesma fluidez, mas ainda a água ainda flui ali. Mas eu tenho um lugarzinho ali que chama, tem o 22 e o 27, são 22, 27 e 29. São dois rios que passavam, agora está praticamente dentro da cidade, mas antes eles eram tipo 5, 7 quilômetros da cidade, o outro 12, entendeu? É uma judiação, porque eram rios lindíssimos de águas cristalinas, e agora é só uma coisa, um filete de água, sabe? Dá dó de ver. Eu tinha vontade de revitalizar aqueles dois rios ali, eu acho que daria, não sei. Olha, duas coisas importantes. Essa questão do saneamento, fundamental criar aí startups, pensar isso aí, contribuições nesse sentido serão fantásticas para, né? E o lixo é uma coisa importante. Lixo hoje vira dinheiro, né, professor? O professor não vai esquecer de falar com o professor Alexandre, hein? Porque eu vou falar com ele.
Tá bom? Tá. Gente, a questão do lixo é uma questão vital e que eu acho que merece ser pensada enquanto negócios, enquanto... Tá? Ela está na crista da onda, gente. Tem recurso para isso. Professor, Pode falar, Zé, Ronaldo. é a pergunta que eu ia fazer. Existe algum recurso assim que ajuda na questão de e apoia a criação de startups? A UFMT, ela tem ela aceita incubar, né? O que você pode fazer, às vezes, é concorrer a editais, dependendo do com que você vai fazer. Mas não tem nenhum incentivo por parte de governo de, assim... Então, via editais, talvez tenha. Ah, sim. Tá? Dependendo do dependendo do tema, entendeu? Do setor, entendeu? Sim, porque lá fora existe uma explosão de startups, porque alguns governos eles acabam investindo muito em ideias até um dar certo, né? Sim, sim, mas eu acho que pode ver os editais. Certo. Tranquilo, é certo. Tá legal? Certo. Qualquer coisa, depois se você tiver interesse, alguma coisa mais específica, você fala comigo. Tudo bem, professor, tenho sim, eu tenho. Eu vou te chamar depois, tá? Obrigado. Tá bom. Suzana, me manda um e-mail e aí eu falo com o coordenador aí para ver o que aconteceu, tá bom? Gente, viu, Suzana? Suzana falou ali, eu não tive tempo de falar com ela. Abraço para vocês, gente. Boa noite. Fiquem bem. Até a próxima. Boa noite, até a próxima. Até a próxima.